Oi, gente, tudo bom? Hoje nós estamos aqui. Eu sou Isabel e eu estou com a Elisa. Nós somos alunos de Direito e a gente vai conversar um pouquinho sobre os métodos adequados de solução, que, de uma maneira bem resumida, é uma outra forma de você poder resolucionar seus conflitos, além do Poder Judiciário. Pessoal, a gente vai apresentar aqui para vocês hoje é, esses métodos adequados de solução de conflitos, porque por muitas vezes a gente passa por alguns conflitos e já fica ali aquela ideia na cabeça de que a única forma da gente resolver um conflito é através do judiciário, né? De um processo demorado, de uma sentença, né? No papel ali fria, de uma decisão do juiz. E aí hoje a gente apresenta para vocês outros métodos, né? Outros meios da gente fazer essa resolução de conflitos. Mas afinal, o que que são eles, né? Os métodos adequados de solução de conflito. Basicamente, eles fazem parte de um sistema chamado sistema multiportas, que é exatamente o que o nome diz. Você tem várias portas de solução para adequar ao seu caso, podendo ir além de só apenas uma solução do seu conflito. A gente tem alguns exemplos, né, do métodos adequados de solução de conflitos. Tem a justiça restaurativa, tem a conciliação, a mediação, tem a negociação. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre justiça restaurativa, mas a gente vai abranger um pouco mais todos eles, né, de uma forma geral. Hoje a gente está aqui com a nossa convidada. Ela é advogada, mestre em Direito Processual e professora também, né? Seja muito bem-vinda, Jéssica. A gente é um Obrigada. prazer ter você aqui com a gente, compartilhando um pouco mais do seu conhecimento. Ai, que bom. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite, né? Não só vocês, enquanto alunas, mas também a Milton Campos por me receber aqui hoje. Então, agradeço imensamente essa deferência. Eu espero poder ajudá-las, né? Não só vocês, mas também todas as pessoas que vierem, né, a nos assistir depois nesse podcast, que ele possa ser útil nessa lógica da difusão desses métodos que a gente compreende como os mais adequados para a solução de controvérsias. Sim. Vamos começar então o bloco de perguntas, né? Bora. A gente vai fazer uma conversação bem simples, a gente vai fazer algumas perguntas para você. Assim, são perguntas bem simples para as pessoas mais leigas até mesmo Claro. saber, né? Eu até falei com o Daniel outro dia que eu particularmente não conhecia esses métodos. Nem eu. Então, a gente está tendo essa oportunidade agora na Faculdade de Direito de conhecer esses métodos e assim, muitas pessoas, e Com acredito que até certeza. a mesma maioria, não tem acesso a isso, já tem aquela ideia ali firmada de que deve ser resolvido pelo judiciário, que deve ser resolvido por um processo demorado, e assim, nem sempre é assim, né? Então a gente tem mais formas humanas de tratar, mais eficientes e mais rápidas Olha, até. até te cortando, interessante você falar, você foi aprender isso na faculdade de Direito. Com Eu certeza. também fiz Direito, mas eu me formei há 20 anos atrás. Significa que eu entrei na faculdade, eu fui caloura há 25 anos atrás. Ou seja, isso não existia. Uhum, Nunca na minha vida, durante nem a graduação, nem a pós-graduação, nem no mestrado, nem quando eu iniciei o doutorado, se falava sobre isso, É algo muito principalmente na minha novo, área. né? É muito novo. Pelo menos é muito novo enquanto é ensino jurídico, Sim. uhum, né? A trajetória, ela não é tão nova, mas enquanto O acesso. isso, o acesso ao ensino jurídico. E agora a gente tem, né, pelo menos dentro do grupo Ânima, não só no curso de Direito, mas também, por exemplo, no curso de Psicologia já se estudam os Sim. métodos adequados de solução de conflitos. Então você traz uma afirmação que ela é sintomática. Ela diz muito. Olha, eu só fui descobrir isso no curso de Direito. Olha, você já está na frente. Porque eu também fiz um curso de Direito, só que Que há não 25 tinha anos isso. atrás isso não existia. Então, de fato, é uma coisa que para a população em geral é ainda. População em geral não, né? Para todo mundo que não sim. esteja na área jurídica, é algo completamente fora do Até alcance, mesmo né? pessoas que estão na área jurídica. É, pegar Isso. qualquer pessoa da É minha algo, geração não vai conhecer, eu acho que né? até A não hoje ser em a pessoa que corre dia, atrás para. não, É. exatamente, as pessoas que não correm atrás, não se vão se especializar nessa área, Uhum. não têm esse conhecimento, realmente vão direto para o Poder Judiciário, vão O ali, tradicional, o é. tradicional, que muitas vezes talvez não seja o que você necessita no momento. Com E eu certeza. acho até que um dos fatores que influencia muito nessa escolha de ir já para o direito tradicional é que eu acho que, assim, por exemplo, na conciliação, na mediação, eu acho que às vezes o advogado ele vai sentir que ele não vai ter tanta autoridade ali, Sim, né? Ainda Ele mais, precisa, então, ter alguma coisa para. ser um terceiro É, imparcial ali, na verdade, né? Então, ele não tem aquele poder exatamente. de ser quem decide, quem, né? eu acho que você tocou num ponto, assim, a meu ver, fundamental dessa estrutura
que talvez já atravessando um pouco aí nas perguntas, mas eu falei que eu gosto de ser livre, né? Aí você deixou uma deixa muito importante, porque qual é o papel do advogado né, no modelo tradicional e qual é o papel do advogado no modelo consensual? E essa questão do papel, ela vai além dessas definições técnicas. Ela está muito relacionada a como você é, a como você se vê e ao que você espera da sua profissão. Então, tradicionalmente, eu estou vendo aqui livros bem tradicionais, né, de Código Civil dos Tribunais, de 1700 e bolinha. Então, assim, o direito ele é muito arcaico, né? Ele adora essas tradições. Então, nesse modelo tradicional, que é um modelo de séculos, ele vai trabalhar de uma maneira combativa, mais que combativa, ele trabalha com ego, né? Nó. Gosto muito da psicologia para explicar esse papel do juiz, do promotor, do advogado, do defensor. São pessoas que realmente se arvoram de um papel de superioridade, Sim. de conhecimento, dita, de que né? dito. Então, quando você vem para o consenso te coloca na posição de horizontalidade. E o modelo tradicional ele é muito vertical. Então, é mais do que o papel, porque é óbvio que o advogado ele é indispensável para a Sim. administração da justiça, seja a justiça tradicional, seja a justiça do MASC, né, dos Sim. métodos adequados. Uhum. Vai mudar o papel dele, porque eu exijo desse advogado uma colaboração. E essa colaboração, ao meu ver, ela também precisa que a gente se dispa de certas arrogâncias, de certas vaidades, que a gente se coloque de fato numa posição de horizontalidade. E essa forma de se pensar a justiça, o direito tradicional não traz, porque o direito tradicional ele quer te colocar numa posição de superioridade. Então, você percebe que é uma lógica que inverte muita coisa, ela incomoda muitas Sim. pessoas, né? Tanto que é muito famoso falar que as pessoas que são da área de direito são arrogantes. Então, Porque realmente são, porque que realmente vai são. da personalidade da pessoa. Se fala assim, não, eu sou uma pessoa mais arrogante, que eu sou uma personalidade forte, né? Adoro, personalidade E aí- forte. Você é mal educado, meu amigo. A gente está usando personalidade forte Sou apenas muito como eu sincera, penso, personalidade né? forte, você Tenho ser da sinceridade ignorante. também. Gente, Nossa, você só é com uma pessoa certeza. arrogante, levemente chata, né? Mas tem muito isso mesmo, né? Então eu acho que discutir o MASC é sobre isso. Necessário também. É discutir também papéis, mas papéis não apenas técnicos, mas enquanto papel de pessoa, Uhum. né? Qual tipo de pessoa você quer Sim. ser? É mais Qual tipo de direcionado, profissional né? você quer ser? Aí eu volto de novo. Nós aqui somos de gerações muito diferentes. Nós temos anos que nos separam. E isso faz com que a gente possa comparar como é o estudo jurídico de Sim. vocês hoje, como foi o estudo jurídico da Jéssica há 25 anos atrás. Então, assim, os meus professores eram professores inacessíveis, né? Tradicionais demais. Tradicionalíssimos, aquela distância enorme entre a mesa que ele sentava e a minha cadeira devia, sei lá, ter 20 Quase metros de 15 distância. tribunal do juiz. Isso, né? Exatamente aquele tablado, que ele ficava mais alto, né? Eu venho de uma geração que eu tinha professor que fumava dentro da sala. Gente. Ah, o aluno tem asma. O que eu tenho a ver com isso? Então, era um direito que já colocava até mesmo dentro da academia esse distanciamento. Uhum. Então, é claro que esse modelo ele não vai combinar com métodos dialógicos, não combina. Porque o nome já diz, dialogicidade, eu preciso do diálogo. E para você ter um diálogo, você tem que estar muito Empatia, aberto sim. a isso. É. Você Empatia tem que se colocar numa posição de abertura suficiente para isso. Se você não está disposto a se colocar nesse papel de abertura dialógica, não vai funcionar o MASC. Nunca vai funcionar. Então, pensar os métodos dentro do direito é uma ruptura. É você pensar que é um novo paradigma. E aí, eu acho que é por isso bonito que eu trouxe aqui de pensar que o próprio grupo Ânima já faz isso, ao levar para outros cursos esse estudo. Porque a gente também tem que entender que o conflito e a solução de qualquer que seja ele é multifatorial. O conflito, ele não pode. É uma arrogância o direito a achar que ele é detentor dessa solução. Sim. O direito, enquanto ordem jurídica, ele pode ser detentor disso, de uma ordem impositiva, mas jamais será o órgão que detém a solução. A solução está nas partes. A solução está na mão de quem está sofrendo o problema. Nunca de um órgão público, um terceiro imparcial. Que são as que mais sabem o que está acontecendo, né? São Exato. talvez São as que as são únicas que sabem o que está Exatamente. acontecendo. Ainda mais, às vezes, até fatores que elas não deixam claro,
né, escondem ou omitem, o que é normal do ser humano de se fazer, mas no final, quem realmente sabe qual a solução melhor ali para se escolher, para passar também, nós temos a questão que você pode mudar de solução para saber Com qual seja certeza. mais adequada para o seu caso. Então, só realmente as partes sabem o que elas gostariam que acontecesse no final. Com certeza. O que precisa é de uma orientação, que é Sim, o que a gente com pode falar certeza. sobre o papel do mediador, o papel do Sim, facilitador, que ele tem uma função técnica de auxiliar as partes na construção desse consenso. Porque, às vezes, o que acontece, daí a beleza da psicologia, quando eu falei com vocês que trabalhar a solução de conflitos, se a gente do direito achar que é tudo nosso, a gente vai perder. A beleza da psicologia e algo que a gente faz na nossa empresa, né? A nossa equipe ela é multiprofissional. Então, quando eu tenho uma dupla, quando é direcionado uma dupla da equipe para solucionar um conflito, ou vai ser um psicólogo com alguém do direito, ou vai ser alguém da ciência social com um psicólogo, ou vai ser um da ciência social com alguém do direito, ou vai ser um pedagogo. Eu vou ali misturando as formações originais, porque, querendo ou não, a nossa formação original ela nos dá uma bagagem. E o conflito ele é multifatorial. E o facilitador ele vai ter essa principal função, que é a parte é que sabe o que ela precisa, mas nem sempre a parte conseguiu também entender o que ela precisa. Sim. Às vezes ela está ali com tantas emoções, com tantos sim, sentimentos, eles sim. estão tão confusos que é necessário uma organização prévia. Olha, vamos entender Vamos aqui. colocar tudo na mesa, entender Vamos. as partes, entender tudo que está acontecendo É igual quando e eu saber devo dar separar. aula para vocês de negociação, vamos fazer o plano de negociação. Então, do que você precisa, o que você aceita, o que você não aceita, em hipótese nenhuma, a gente tem que auxiliar a parte a entender. Olha, nesse conflito, vamos supor um conflito simples, um divórcio. Estão brigando pelo valor da pensão, estão brigando pela divisão dos bens. Então, vamos lá, do que você realmente precisa, do que você não abre mão, o que pode Nossa, ser negociado, ainda pode acontecer né? da pessoa achar que aquilo ali é um conflito externo e querer levar para o processo, e às vezes é só Agora uma coisa que ela pensa precisa entender. o que ela precisa entender com o diálogo. Aí ela vai para um juiz que nunca viu aqueles dois. Não Aí tem o menor conhece. envolvido, mandou para o Ministério Público que nunca viu aqueles Exatamente. dois, que vai dar um parecer, que é um Ctrl-V, Ctrl-C, de um parecer que foi feito há 20 anos atrás, Sim. talvez ele foi atualizado porque mudou a lei. Vocês têm 10 anos que tem aquele parecer. Aí o juiz vai falar assim: olha, quanto você ganha? Então o cálculo matemático é quanto você ganha, a gente vai colocar tantos de porcentagem. Sim. Eu preciso falar, não. E Não, até não aumenta o precisa falar, não, conflito disso, isso, não né? precisa disso, não. Pode até. Aumenta, porque o processo é uma coisa, o conflito é outra, né? Os autos, que hoje em dia nem são mais físicos, né? Os autos é uma coisa, o conflito que gerou aquele papel ou aquela petição eletrônica é outra coisa completamente diferente. Então, o direito hoje, ou esse método tradicional, eu ouso dizer que ele não soluciona nenhum conflito. Nenhum, zero. Porque, na verdade, ele não foi criado para isso. Ele é um padrão ali, né? O sistema jurídico ele foi criado para trazer ordem. Sim. São coisas diferentes. Vou pegar na essência. O direito, enquanto ciência, é uma ciência bastante antiga. Aí vocês com certeza estudaram Hans Kelsen, teoria pura do Miguel direito, Reale. Miguel Reale, estudou pirâmide, Sim. papapá, você vai estudar na filosofia. Perspectiva. Ó, você vai estudar lá na filosofia, desde São Tomás Aquino, Santo Antônio, Sim. Santo Agostinho, vai lá estudar como é que a gente vai fazer diferenciar a ordem, você voltar lá para trás, os gregos já pensavam nisso. O direito, ele é um sistema para controle social, como outras instituições, como a Sim. igreja já fez muito bem e até hoje também faz. Então, a instituição justiça, né, o direito, o judiciário, era para impor ordem, para impor controle. Isso é quase que o antagônico à lógica de resolver um problema. Porque nem sempre resolver um problema significa que eu vou manter a ordem. Sim. Porque às vezes eu preciso dar uma bagunçadinha para conseguir entender Qual que é a raiz desse raiz? problema e aí ajudar as pessoas a construírem uma solução. Então, quando a gente pensa assim na gênese, é isso, esse modelo tradicional que vem para trazer ordem, para trazer controle, e aí se a gente voltar lá em Weber, estudar sociologia, você percebe, olha, é um sistema que foi criado para controle social, pá, como outras instituições. Normalmente, quais são as outras, né? São 3 grandes instituições de controle que a gente vê: escola, igreja e presídio. Então, assim, é isso, imposição de controle. Eu não vou solucionar seu conflito, porém, eu vou deixar essa população controlada.
Não vai Mais ter caos, não automatizado, vai né? ter Mais guerra. robotizado, e ali Exatamente, tá. normatizado e Isso, tá pronto. positivado, vamos E seguir aí de é essa acordo questão com do isso. padrão, que você pega as Isso. pessoas, colocam É. tudo ali na mesma, Isso. não diferenciando nem um Nada, pouco, né? nada. E aí vem esse tal de métodos adequados. Eu vou ouvir a parte, misericórdia. Porque quando você se dispõe a ouvir, você não sabe o que você vai de fato escutar. Mas se você se dispôs a ouvir, você tem que estar pronto para o que der e vier. Exatamente. Você não pode também abrir uma ferida e deixá-la aberta sem Com uma resposta. certeza. Então, exige-se uma disponibilidade muito grande. E aí entra a psicologia, né? Dessa Total, questão de, pô, você né? entender o que está acontecendo com a E pessoa, respeitar a pessoa, o tempo respeitar o dela. emocional, entender que, assim, é um humano. A gente esquece muito essa questão, principalmente no direito, né? Que a gente coloca mais a personalidade do advogado Uhum. nesses casos do que eu sou um humano lidando com um outro humano, que tem um problema, que tem um conflito, que pode envolver várias outras pessoas que estão ali, que não estão ali fisicamente, mas estão em outro momento. Então, assim, eu acredito que os métodos adequados são maneiras muito incríveis e claras de resolver os Humanas, né? conflitos. Sem sombra de dúvidas, porque imagina um juiz parar uma audiência para, vamos lá, Confortar a pessoa. mais do que isso, para escutar. Porque o juiz está assim, eu tenho que bater uma meta que o CNJ estabeleceu, que eu tenho que fazer 20 audiências por semana. Eu tenho que dar 50 sentenças por semana, eu tenho que dar 80 despachos por semana. Por quê? Porque o judiciário está completamente assoberbado, abarrotado e por aí vai. Então, ele estabeleceu as metas, que são metas numéricas, são números, eu São tenho que bater essas metas. estatística. Então, eu posso parar para perguntar para essa parte do que você necessita? O que você está sentindo? Eu vou Do decidir o que você você precisa? necessita. Pronto, eu vou dar uma decisão aqui, porque aí vocês param de brigar, param de vir no judiciário, a gente resolve tudo. Então veja como que, na verdade, é meio esquizofrênico, né? É um sistema que existe há séculos, e talvez ele cumpra parcialmente o objetivo dele, Sim. pelo menos o objetivo declarado, O né? objetivo inicial, O né? objetivo declarado ali. O não declarado, perdão, que é o de controle, mas o objetivo que é, às vezes as pessoas se iludem, que é ele vai trazer justiça. Não, não vai trazer. Porque, na verdade, esse é um objetivo que não é declarado. Sim. Poder judiciário não tem nada a ver com as partes receberem justiça, né? Eu, inclusive, tenho... A justiça, inclusive, é relativa. Eu tenho Com um pavor certeza. disso. Eu sempre falava para os meus alunos, gente, quem faz justiça é o Batman. O Batman é o cara que fazia justiça. Ele colocava a capa dele, esse cara merece morrer, então eu vou matar. Esse não merece morrer, só uns Então não tapas. Então eu vou Só dar um uns tapas. soquinho. Justiça é isso, é um critério extremamente É o negócio de pendular, receber o que você relativo. merece. É muito difícil, né? Com O certeza. direito, a instituição jurídica buscar isso. E né? você acha que agora que as faculdades, as universidades, elas estão tendo mais oportunidade Uhum. de trazer essa pauta, de levantar essa disciplina, você acha que pode dar uma mudada? Vai mudar. Já está mudando. Já está Nós mudando. somos exemplos Porque- vivos, né? Porque eu acho Já que está assim, muda mudando. completamente a nossa visão. Já Porque está antes a mudando. nossa visão de advogado é processo. Sim. Eu vou ganhar e você vai perder. Exatamente, é uma guerra. Vamos muita guerrear gente até um ganhar e ganhar. perder, né? Uma batalha ali que eu tenho que ganhar. Se eu Exatamente. perder, Perdi minha Eu vida. sou mediano, Existe. ou eu sou abaixo de mediano. Porque Exatamente. tem essa do ego, né? Que a Com gente já falou. certeza. Então, Mas está mudando. E vai mudar mais, assim, sem sombra de dúvidas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava na faculdade quando entrou em vigor o Código Civil, de 2002. uhum. Então, naquele momento, olha que interessante, assim, a gente começou ali com de 1916, quando mudou para o de 2002, porque ele ficou um ano de vacatio legis. E ali estava aquela discussão, nossa, mas agora então o contrato não tem força de lei absoluta? As pessoas não estão preparadas para essa mudança. Uhum. Porque a visão que você tinha de 1916 do Código Civil era praticamente o Código Napoleônico, de 1800 e bolinha. Contrato faz força entre as partes, aquelas cláusulas absurdas vão ter que cumprir até o final, porque você não vai conseguir comprovar que houve abuso naquela cláusula que a pessoa não leu, porque era a visão que você tinha do direito civil até ali final da década de 90. Gente, hoje o banco, na hora que ele vai fazer um contrato de adesão, ele já fica preocupado se aquela cláusula não é abusiva, Uhum. sabendo que ela pode ser a qualquer momento ser modificada por uma ação judicial. Então, assim, com certeza já está mudando e vai mudar ainda mais. Eu não vou nem dizer que ainda é o futuro, mas que ele ainda não é o presente. Mas ele é um futuro próximo. Está sendo construído, né? Está sendo construído. A gente está construindo, e aí eu me sinto muito orgulhosa de estar dentro desse movimento. Nós estamos construindo isso. Inclusive em termos de política pública.
né? E um dos projetos que a gente tem em Nova Lima, para mim é muito claro isso, é você pensar esse método como uma política pública, Sim. né? Desde o início, um método de prevenção de conflito, de estabilização de clima, de auxílio nas crianças e adolescentes a compreenderem suas emoções, porque tudo isso, quanto mais você se Impacta. autorregula na sua É. juventude, mais Desde fácil o é para você início, lidar com conflitos que com vão, certeza. né, ficando cada vez mais complexos. Então, é um futuro muito próximo e a gente está sedimentando, ele está sendo construído, né? Então, com certeza, esse podcast ele vai envelhecer como um vinho. Bem, no sentido de que a gente já está falando hoje, coisa que talvez daqui 15, 20 anos não Vai seja ser algo completamente É normal. uma coisa normal. Fala, normal. gente, como é que Ou a tava pessoa vai falando entrar de na uma coisa faculdade e vai mais dizer, ai meu Deus, óbvia? vou para o adversarial ou eu vou para o consensual, Sim. né? E aí eu vou trazer uma experiência minha. Eu venho do processo penal, né? Uma vida inteira do processo penal, tradicional. E veja, seria impossível há 10 anos atrás você falar a palavra negociação no processo penal. Ainda mais o Hoje, penal, né? não, hoje, Inadmissível, né? Falar de que olha lá, palhaçada hoje isso. o processo penal, pelo menos os grandes crimes, estão sendo todos solucionados na base da negociação. Por quê? Todas as delações premiadas são fruto de negociações. Negociações. Senta o promotor, senta o advogado e Uhum. começa a negociar. Começa a Inclusive agora, os ver escritórios de advocacia criminal os ônus e os se bônus ali, né? especializando nas pessoas que têm, né, o conhecimento de negociação e o conhecimento de processo penal, porque se tornou um fato real. Agora, há 10 anos atrás, eu me lembro assim, da roda de advogados criminalistas que estavam infartando. Isso é um absurdo, isso é uma heresia, o advogado que vai fazer acordo com o Ministério Público. Gente, e eu pensando assim, olha, tem que mudar a chave. É uma ruptura, né? Que É uma tem que ruptura. acontecer pra gente Isso evoluir. É quebra de paradigma. É, Não quebra de adianta. paradigma. Assim, uma hora ou outra ele vai vir a forceps. Então, quem se Sim. prepara antes, ele vai sentir um impacto menor. Ah, Evorcaro vai fazer uma delação fruto de negociadores que estão tanto do lado dele quanto com o MP. O Sim. MP também não é besta. Né? Ah, beleza, vamos construir esse acordo. É um grande acordo. Aí veio também no processo penal o acordo de não persecução penal em 2019. Mesma coisa. Vamos lá, vamos ver o que que a gente pode entregar aqui para eu não ser Uhum. processado criminalmente. O que que você quer, Ministério Público? O que que você quer, réu, para a gente conseguir chegar aqui a um acordo que seja benéfico para ambas as partes? Era isso, a palavra é essa. Heresia. 2013, 2012. Você pensar, meu Deus, como assim um advogado vai fazer um acordo, vai barganhar com o Ministério Público? Isso é um absurdo. Isso é trazer o modelo norte-americano para o Brasil. Isso é o real. Já está aí. E funciona. E passa Tá rápido, acontecendo. né? É. E claro que funciona. Claro que funciona. Sempre funciona. Agora, eu tive a experiência de Uhum. participar da justiça restaurativa, né? Gente, assim, eu acho que é uma experiência realmente única. Porque, por exemplo, num ambiente de trabalho, que foi onde eu tive essa oportunidade. Eu não vou imaginar, por exemplo, numa sexta-feira, eu ter a oportunidade de ter um encontro e falar sobre os meus sentimentos quanto às outras pessoas e abertamente. Isso, assim, abertamente para a gente não chegar lá fora e falar, nossa, Elisa falou isso aí, eu já não quero mais. E assim, tudo muito claro, sabe? Eu falo, Uhum. mas eu te escuto, e aí, se precisar, eu te acolho também. E tudo assim. E aí que a psicologia entrou, assim, sabe? São encontros, né? Muito leves. Uma coisa assim. Ah, eu adorei demais. Eu acho que depois disso eu ainda me interessei mais ainda pelos métodos. Ah, então vamos falar pro pessoal, né, gente? A Elisa participou de um círculo restaurativo. O que que é um círculo restaurativo, né? Na verdade, ela participou de um círculo de diálogo, ou círculo de construção da paz. Vamos dar 2 passos para trás, porque é muito legal essa experiência que ela relatou aqui para a gente explicar e vocês entenderem. A justiça restaurativa, ela foi desenvolvida como método por volta da década de 70 por um antropólogo norte-americano chamado Howard Zehr. Ele publica uma obra que se chama Trocando as Lentes. E é muito interessante o nome, né? Como antropólogo, sociólogo, o objeto de inquietação dele, naturalmente, era a justiça criminal. A justiça criminal tradicional, que, embora a justiça criminal norte-americana tenha uma origem diferente da brasileira, em vários aspectos se assemelham, porque são sistemas punitivos, ou que a gente chama de sistemas retributivos. Você comete um crime, você vai preso e vai pagar Sim, por ele. pela consequência.
O processo, ele é diferente, é bastante diferente, porque o sistema norte-americano, ele bebe da fonte do sistema inglês, porque foi colonizado pela Inglaterra. O sistema brasileiro bebe da fonte do sistema português, espanhol, francês, que foi colonizado pelos portugueses. E a Inglaterra já havia ali, né, tido uma ruptura com a Europa e com o cristianismo, com Henrique VIII, lá no século XIV. Então, impactou de o sistema criminal inglês é totalmente diferente do resto do sistema criminal da Europa. E na América aconteceu a mesma coisa. O sistema americano é diferente do resto do sistema da América. Então você percebe claramente quando você vê qualquer filme, qualquer série que tem júri para tudo, que tudo é oral, por isso que é totalmente diferente do Brasil. Embora exista essa diferença processual, a origem é a mesma, um sistema punitivo. Você praticou um crime, você vai ser punido. Ponto. Vou te colocar na cadeia porque você praticou um crime, então o direito tem que fazer o quê? O controle? Controle social, estabelecer a ordem, então eu vou te colocar na cadeia, te puno, e tá resolvido. Aí o Howard Zinn falou assim, cara, isso é muito estranho, isso não faz o menor sentido. Então vamos trocar as lentes, vamos tentar pensar o sistema tradicional de justiça com outro olhar. Um olhar que não seja puramente retributivo, mas onde, por exemplo, a vítima possa ser incluída, porque o sistema de justiça tradicional, ele não conta com a participação da vítima. Sim. É o Estado punindo o cidadão com o Uhum. Ministério Público, o cidadão se defende e o juiz julga. Ou Quem seja, realmente ele sofreu. pronto, acabou. É assim, é a polícia que investiga, é o Ministério Público que acusa, é o juiz que julga, é a polícia penal que vai punir e é o advogado ele defendendo. A vítima não participa, o réu, a ele não é perguntado por que você fez, o que você precisa para não fazer de novo. Eu boto você dentro de um sistema de punição passiva, ou seja, você vai ficar ali preso durante um tempo, depois você volta ao convívio e a gente vê o Volta à que vai dar. sociedade situação, sem né? nenhum tipo de ajuda. Sem nada, não. Você fica lá Sim. excluído, porque a gente precisa fazer um controle e depois você volta. Sim. Depois você volta, você comete outro crime, aí você volta de novo pra lá. Uhum. E fica nesse círculo Vai e vem vicioso. Aí o Howard Zinn falou assim, olha, esse negócio tá errado. Primeiro, cadê a vítima? Cadê a vítima tendo seus direitos assegurados? Cadê o réu tendo condições reais de não praticar esse delito de novo? Cadê o Estado e a comunidade se importando e se impactando com os efeitos desse crime? Então, ele propõe a justiça restaurativa como uma nova forma de se pensar o ato danoso, né? O dano, não só o crime, mas o ato que provoca dano. Por isso que hoje a gente tem a JR para relações muito maiores do que simplesmente o crime. Naquele momento, década de 70, vamos pensar no ato danoso mais visceral, é o crime, mas ele não é o único, né? Então ele parte dessa lógica para se pensar a JR. As coisas vão se expandindo, ele vai aprofundando, ele busca nas raízes realmente dos povos originários do Canadá, do extremo norte do Canadá, e nos povos originários da Nova Zelândia, nos estudos enquanto antropólogo, daí a beleza, que as pessoas, esses grupos de povos originários, eles se reuniam em círculos para resolver os atos, os danos, os conflitos que eles tinham. Obviamente não tem a organização metodológica que nós temos hoje, Mas tinha participação de mas tinha todos. participação de todos. Então, Escuta assim, ativa, né? ele traz, né, um exemplo muito bacana de um homicídio mesmo que aconteceu dentro dessa comunidade. E a família da vítima, a família do ofensor, as outras famílias se sentam e vamos conversar. Como é que nós vamos resolver isso aqui a partir de agora? Então, é do estudo dele enquanto antropólogo que ele percebe existem outras formas de se pensar solução, inclusive de crime, que sejam de fato satisfatórias, não só para a vítima, para o réu, mas para a comunidade ao entorno. Porque o sistema de justiça tradicional, ele retira de quem está no entorno um poder de decisão. Quando acontece um roubo no apartamento do lado do meu, ou no prédio do lado do meu, a justiça tradicional não está preocupada com isso, está preocupada em punir quem praticou. Poxa, mas você que é vizinho, você não se sentiu ameaçado? Claro. Inseguro, com certeza. Inseguro, com medo. O que eu posso fazer para evitar essa sensação? O que em comunidade a gente pode construir? Então, essa é a lógica da justiça restaurativa. Pensar que todos são afetados, direto ou indiretamente, pelo ato danoso. E se todos são afetados, todos vão ser convidados a pensar maneiras diferentes de viver dali para frente. Então, a JR não é sobre reconciliação. Essa restauração não é do passado, é do futuro. Qual a relação que a gente quer estabelecer daqui para frente? Então, se num círculo de diálogo que a Elisa faz com um colega dela de trabalho, e ali
é apontado um possível conflito, olha, a gente teve ali uma rusga, um desentendimento, não teve dano, mas teve um desentendimento, E poxa, fica aquele teve mesmo. pensamento bem atrás ali no Isso. subconsciente, O né? que eu posso fazer? Como é que a gente pode construir daqui para frente? Agora que, poxa, olha que interessante, agora eu ouvi a Elisa, eu entendi como que aquilo bateu nela. A Elisa me ouviu também, às vezes ela entendeu melhor o que eu quis dizer. Então, restaurando o futuro, daqui para frente, como é que vai ser a nossa relação? Então, a JR é sobre isso, é a reparação efetiva do dano para a vítima. Então, a gente tem que ouvir as necessidades da vítima, de quem sofreu o ato, e restaurar o futuro, o que você precisa para daqui para frente você não sentir isso de novo. Réu, do que você precisa para não fazer isso de novo. Comunidade, o que você pode fazer para construir um ambiente que seja mais equilibrado para todo mundo. Então, é um movimento que eu acho realmente, de fato, muito bonito. E mais do que bonito, eu acredito no que eu faço. Eu acredito no que eu faço porque eu vejo o resultado. Eu sei que É o tangível, resultado né? é super tangível. E além de ser infinitamente mais racional. Olha que interessante, que antagônico. Eu não vejo mais. Talvez há 2 anos atrás eu diria que a JR é um método humanizado. Hoje eu digo, é um método muito mais racional. Porque, veja, é muito mais racional você ouvir a pessoa e o que ela precisa e junto construir uma solução do que eu pegar essa pessoa e encarcerar. Ou do que chegar um terceiro e impor É uma muito mais solução. lógico, né? Estranho de pensar que falavam humanizado como se não fosse o melhor caminho. Isso, O raciocínio lógico é você exatamente. ressocializar a pessoa, ajudar Isso. ela, Porque conseguir não é. entender qual que é a Quando a questão gente ali. fala humanizada, as pessoas falam assim, ai meu Deus, lá vem fazer rodinha, abraçar. Direitos humanos, porque isso é pra. As pessoas já. Olha, a humanização, ela é indissolúvel de qualquer relação. Se você é humano, você vai se relacionar de forma humanizada. Eu gosto de pensar, é muito mais racional, no sentido de que é um método. Existe um método, né? Tanto é que o CNJ vai exigir da gente 60 horas mínimas, porque existe uma metodologia para você se tornar um facilitador, para você saber conduzir um círculo, seja um círculo de solução de conflito, seja um círculo de estabilização de clima, de construção de vínculos, porque são várias as temáticas que podem ser trabalhadas. Eu já fiz círculo onde o crime era instigação e induzimento ao suicídio. Eu já fiz círculo onde o crime era tentativa de homicídio, círculos conflitivos. E já fiz círculos com crianças de 7, 8 anos de idade para elas não praticarem bullying entre elas. Já fiz círculos com famílias que não conversavam entre si, círculos com servidores públicos para melhorar o clima ou evitar que aconteçam crimes. Então, a JR ela tem uma dupla função. Ela é um método de prevenção de conflitos, porque ela trabalha estabilização de clima, e ela é também um método adequado para solucionar conflitos que já foram estabilizados, escalonados, identificados. Qual você sente assim que é o papel da JR na democratização do acesso à justiça, né? Que a gente tem muito essa questão. Um dos principais motivos que eu entendo dos métodos adequados não serem algo que muitas pessoas da população geral conheçam ou entendam sobre é por causa do acesso à justiça, né? Então, qual que você acha que é o papel? Como que ele afeta essas... O primeiro exemplo não, né? É exatamente o que a Elisa trouxe. Ela experienciou fora do judiciário um método de solução de conflito. Por quê? Porque ele é completamente acessível a qualquer pessoa. Ele é um método comunitário. Eu não preciso do judiciário para ter ele. Eu não preciso da justiça restaurativa. Não preciso do judiciário para ter justiça restaurativa. O projeto que a gente tem aqui no município de Nova Lima com a Secretaria de Educação é um exemplo. Não tem nada do Poder Judiciário. Obviamente, ele é chamado, ele é convidado, participa com a gente das reuniões, adora, né? A gente evita processos, muitas coisas a gente conversa lá com o jurídico. Peraí, calma, que dá para mandar uma manifestação para o MP. Eu várias vezes já fiz reunião com o promotor, não precisa oferecer denúncia, porque a gente vai resolver isso aqui. Então, é claro que para eles, assim, chega no judiciário um respingo, mas eu não preciso dele para que a população usufrua, porque ele é um método mais do que democrático, ele é um método comunitário. Então, todo mundo consegue acessar. Daí a importância, também, de novo, o município de Nova Lima, porque isso é uma lei municipal. A utilização das práticas restaurativas como método de prevenção e gestão de conflitos escolares.
Então, assim, ele é tão. Ele promove tanto esse acesso democrático à justiça que eu sequer preciso do judiciário para ter acesso a ele e, de fato, conseguir encontrar uma solução, um lugar mais tranquilo para eu conviver, né? E é engraçado quando vocês falam sobre essa questão lógica, que eu acho que depois que a gente realmente conhece os métodos, eu acho que abre uma janela na nossa cabeça, ou várias, porque assim, passa a ser uma situação de tipo assim, nossa, eu sei que eu preciso entender as outras pessoas, mas eu não entendo. Então eu não passo a entender a menos que eu realmente entenda. Eu sei que precisa fazer, isso é uma teoria. Uhum. Mas até que eu faça na prática, e aí quando você participa na prática, e não participar da Sim. justiça restaurativa igual eu fiz, mas aqui quando a gente conhece, a gente vê que realmente para Que você existe a possibilidade, sabe? que É. você precisa entender uma coisa ou várias pessoas para você chegar no final de tudo, que é só assim, às vezes o final é só uma pontinha É. pequenininha. E tem uma coisa muito interessante também que é, eu costumo dizer que 80% de qualquer situação conflituosa, ela é resolvida na escuta. A gente trabalha muito capacitação de líderes, principalmente, né, da área pública. Então, já capacitei líderes da saúde, cultura, educação, assistência em vários municípios. Nova Lima, um deles, BH também. E aí é muito interessante porque ouvindo diretores de escola ou gerentes de postos de saúde, unidades básicas de saúde ou de centros culturais, esses servidores públicos estão na ponta, exercem função de gestão e estão na ponta do atendimento público. Eles mesmos vão percebendo que às vezes chega um usuário querendo matar, gritando, berrando. Na hora que ele senta, não, calma, me conta o que está acontecendo. Depois de uns 5 minutos que a pessoa está falando, ela já está o quê? Já parou de gritar, já parou de berrar, já está mais calma. Na polícia que ela ia chamar, ela já fala, não, vou só fazer um registro. De repente, ela não quer saber, já resolveu, já conseguiu o que eu queria. Só queria ser escutada, Só queria ser ouvida, escutado, gente. queria Gente, o ser humano só quer conversar, ser legitimado. ser A gente só precisa. externalizar o que está acontecendo com você. A gente guardar Ah, olha o isso. que acontece às vezes. Não gritou. Não grita comigo, não. É. Eu sou o servidor público. Não grita comigo, não. Que é desacato gritar com o servidor público. Acabou. Ah, que eu grito mesmo, chama a polícia. Que não pá, 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 pá. Aquilo vai escalonando. Começa outra Aí de coisa um grito ali. vai uma violência. E aí um vai lá, volta na casa, pega a faca, pega a arma. Por que isso acontece no serviço público demais com usuários? Então, assim, agora, a escuta. Escuta? Como assim escuta o curso de direito? Eu não faço escuta. Não, você tem que fazer, você tem que escutar. O que que a parte precisa? E o escutar, gente, não é só o que a pessoa fala. Dentro dos métodos adequados, notadamente na JR e na mediação, a escuta significa ouvir aquilo que não foi dito. É escutar o silêncio. Eu tenho que estar tão atenta ao que você está me dizendo, que o que você não disse eu já peguei, já captei. Porque a gente não pode ter ilusão de que é só sentar que a pessoa vai dizer tudo que ela precisa. Não. Sim. Maioria das vezes não. Não, você vai fazer vários encontros, várias sessões de pré-mediação, vários pré-círculos, vários encontros, até você conseguir, às vezes, captar, mapear. A gente chama de mapeamento de necessidades, né? Tudo aquilo que é a parte que a gente precisa saber para poder ajudar a construção de uma solução. Então, você tem que estar atento, você tem que estar disponível. E aí, o silêncio vai dizer muito, ele diz tudo. O olhar vai dizer a pergunta certa que você faz, a resposta que não vem pela voz, mas vem pelo olhar, vem pela pessoa se ajeitando na Comportamento cadeira. dela. Então, assim, a escuta ativa, ela é uma técnica. Você tem que se formar nisso. Agora, pensa no curso de direito. No curso de direito a gente aprende o quê? A falar. É. Você tem E uma boa muito. oratória? Não, então não faz direito, não. Porque no direito você tem que saber falar. Aí tem um texto lindo do Rubem Alves que fala sobre isso, né? As pessoas estão muito preocupadas com oratória, quando na verdade as pessoas tinham que fazer um curso de escutatória. A gente tem que aprender a escutar mais e falar menos. E isso acaba sendo uma cadeia, né? Então, se É, eu não tô te escutando, às acabou. vezes alguém não me escuta e aí eu vou me exaltar com você porque você se exaltou comigo, mas é porque alguém não me escuta e eu tô sendo silenciado igualmente. Então, Escalonamento do conflito. é, Aí o conflito que às vezes era uma coisa pequena, ele vai só Vira escalonando. outra coisa, como uma É, bola de neve. exatamente. vai acumulando para várias pessoas, assim, às vezes eu sou consequência de você, que é consequência dela, e aí a gente vai entrando nessa cadeia. E aí eu gosto muito da JR no método preventivo nos ambientes de trabalho por causa disso, porque o ambiente de trabalho é um ambiente muito tenso. Tirando a pessoa que é workaholic já significa que ela tem errado aí, né? É.
ela tem um distúrbio. O vício ali. É um vício, porque ninguém gosta de trabalhar. Gente, trabalhar não é bom, não. O que é isso, Não, trabalhar não é bom. É algo, infelizmente, é É necessário. necessário. E aí, o Entendeu? que acontece? Você passa Melhor a ainda maior você atuar parte, na área que você você gosta. gosta, você passa a maior parte do seu dia no ambiente de trabalho. Mas já fazendo alguma coisa. Por mais que você goste, você está trabalhando porque você tem que trabalhar. Você não está trabalhando porque você ama. Au! Acordei hoje com a vontade de ir lá preencher 10 planilhas, porque eu Nossa, amo. que vontade de Não, mexer com o processo, de mexer com mediação. não é? Não, então você vai. Porque você tem que ir, porque você tem senso de responsabilidade, porque você já foi todo enquadrado pelo mundo, enfim, você vai. O que que eu quero dizer com isso? O ambiente de trabalho é um ambiente que ele vai ter tensões naturais pelo desgaste das pessoas no seu individual de estarem no local onde elas têm que ficar normalmente 8 horas por dia, todos os dias, às vezes mais 2 horas no deslocamento. Então vai criando tensões, porque ela podia estar em casa brincando com o filho, ela podia estar passeando com o namorado, ela podia estar fazendo uma viagem, ela podia estar vendo uma série. Personalidades diversas, Podia né? estar fazendo o que ela quisesse, mas ela está ali trabalhando. Às vezes do lado de alguém que tem pouca afinidade, mas ela está ali. Então é um ambiente propício para conflitos, que vão ficando pequenos. Às vezes aquele conflito assim, nossa, fulano chegou, você acredita que ele nem me deu bom dia? Não acredito. Não, pois é, ele também não me dá bom dia. Acabou. Começa. Você trocou Começa você aí. falou isso com a sua Já colega de trabalho, era. já era, meu amigo, lascou. Você já olhou para aquele terceiro com ódio. E ali, aquele terceiro, às vezes, sabe por que ele não te deu bom dia aquele dia? Cara, Esqueceu. porque ele esqueceu, porque ele não te viu. Aí aquele outro no dia chega e fala com você, bom dia. Aí você, Você não responde. Fala você fica com a raiva do agora? dia anterior. Sim. Aí ele, porra, que pessoa mal educada. Não responde mais. Aconteceu alguma Gente, coisa e aí já começa a tensão, acabou. né? Aí aquela roupa já é ridícula, aquela mulher já não sabe se Não portar, não sabe como faz o trabalho vestir. direito. Você viu aquela planilha incompleta? Ai, aquele e-mail com erro de português. Realmente que Gente, viria disso. aí papapá, papapá, aí de repente acabou. Um dia você vai explodir. Explodir no sentido de praticar realmente até um ato danoso, um empurrão, um tapa. Sim. Então eu gosto da JR no sentido da prevenção, nesse sentido. Eu não preciso esperar isso acontecer, porque é natural de onde existem pessoas reunidas que tenham pequenos atritos, pequenos conflitos. Então, se eu tenho círculos de diálogo como um método de gestão de pessoas, que vai acontecer de 15 em 15 dias, sempre, ou vai acontecer uma vez por mês, sempre, aquelas pessoas já sabem que elas vão ter aquele espaço para poder serem ouvidas, para poder trazer talvez inquietações, para ter um espaço coordenado e facilitado por pessoas experientes que vão saber conduzir a solução daquele conflito. Então, a JR como método preventivo é isso, ela estabiliza o clima naquele lugar. Eu não preciso esperar aquilo escalonar. Ou eu não preciso esperar, de fato, sofrer um assédio ou um burnout para que a empresa faça alguma coisa, porque ela já está fazendo preventivamente, e o facilitador está percebendo. Inclusive, quando ele não consegue solucionar. Uhum. Olha, aquilo ali, o círculo sozinho não vai solucionar. Então, talvez seja necessário o quê? Uma mediação. Porque a mediação ela é um método que vai ser mais direcionado para aquelas partes. A JR, você vai sempre pensar, ela é um método comunitário. Sim. JR só funciona com várias pessoas. Se o problema está especificamente entre Isabel e Elisa, e não entre as outras 10 pessoas da equipe, não tem que ficar fazendo círculos de diálogo. Eu vou continuar fazendo como forma de estabilização de climas e evitar que outros Sim. conflitos escalonem. Mas agora está na hora de eu pegar as duas Da raiz ali do e problema. fazer uma mediação entre elas. Então, é isso. Agora, a professora JR, a gente vai fazer ela solucionar conflito quando? Quando eu penso em conflitos, por isso o crime, né? Porque são conflitos que a gente percebe claramente que ele extrapola a relação vítima-ofensor. Um crime nunca diz respeito só à vítima-ofensor, nunca, porque um crime traz qual noção? A noção da insegurança, a noção do medo, Toda a do questão efeito na social, família, da vítima, estrutura, na né? família do réu. Então, assim, o crime é sempre uma coisa, é muito fácil você notar o crime como um ato que extrapola a relação de Sim. duas pessoas. Mas, às vezes, uma discussão, ela consegue ficar mais centrada. Então, quando está muito centradinho, a gente vai na mediação. Principalmente quando já existe uma relação anterior entre as partes. Agora, quando eu tenho conflitos, digamos, novos, que não têm tantas raízes passadas, tantas relações já estabelecidas entre as partes, e tenho outros afetados por aquela situação, a JR se mostra mais adequada. Agora, a sua visão de hoje. Hum. Qual que é a eficácia, qual que é o resultado dos métodos no ordenamento jurídico que a gente tem?
no sentido prático ou no sentido teórico? Eu digo assim, eu não sei te falar em números. Não, É. eu falo mesmo de resultado. Que as pessoas, o que que você acompanha, assim? Infinitamente, não tem nem comparação, não dá nem para comparar. É como se eu estivesse tentando misturar água com óleo. Não dá para comparar. Eu vou trazer uma experiência pessoal. Em 2022, a funcionária da minha casa foi vítima de feminicídio. E eu, advogada criminalista, fiz aquilo que eu poderia fazer, toda Sim. a parte jurídica. A parte jurídica, né? Fazer ali assistência de acusação, né? Ajudar no que pude para a polícia A para encontrá-lo, para ele ser burocracia. preso, para ele ser julgado e cumprir a pena dele. E naquele momento eu só consegui olhar para aqueles meninos, os 4 filhos que ficaram, né? E viram o pai matar a mãe. Eu pensava assim, gente, e agora? O que que acontece com Como é que eles? vai fazer essa relação? O pai é um assassino e a mãe foi uma É. vítima O Como é que pai eles é o vão ver o assassino da pai agora, mãe, da né? mãe. né? Enfim, mas naquele momento ali muito preocupado com a burocracia, papapá, ele tem que ser preso. E foi uma coisa assim terrível, porque no dia do julgamento, quando começou o julgamento, uma das filhas falou assim: "Não, Jéssica, eu já perdoei papai". Nossa. Tipo assim, não vi ele. Não, não vi, não vi. Eu não vou lá na cadeia vê-lo, mas eu já perdoei, né? Aquela coisa assim, internamente eu Interna. perdoei. Ela foi para uma igreja que ajudou muito nesse processo, e assim, é inegável a importância da religião como forma de centrar as Sim, pessoas e de sim. controle mesmo, porque tem que controlar a raiva, a Sim. frustração. Quando acabou o julgamento, ela virou e falou assim: "Eu nunca vou perdoar esse desgraçado". Que Porque, na verdade, o isso. que que acontece? No início do julgamento, ela estava no abstrato, né? Não Sim. vi ele, não ouvi ele falando o que aconteceu, Não vi o caso, não não vi o que vi as aconteceu. fotos, não vi nada acontecer. Quando, durante o julgamento, ela falou assim: "Não dá para Veio perdoar". todas as provas. E viu aquele homem tentando justificar por que que matou minha mãe. Ela viveu de novo, né? E aí viu tudo de novo. E eu falei assim: "Olha, se não vier a JR para restaurar o futuro dela, Sim. não é a relação dela com o Não, pai, senão parava é o completamente a futuro, a vida vida dela. dela". Então, assim, Perdeu esse é a um mãe. exemplo para mim clássico de que é isso. Eu não estou dizendo que a JR vai substituir a justiça criminal hoje, mas porque o Brasil não está preparado Não. para isso. Uhum. Mas pode complementar de Mas maneira muito ela boa. precisa complementar. Porque o processo não vai alcançar essa vítima indiretamente. Ela é uma É. vítima. Só que ela não, no Sim. processo penal ela não é, mas ela é. Porque o conflito vai além do réu Indiretamente. e Isso, É. indiretamente. O que Ainda ficou no mais um coração caso tão dela. específico Isso. assim. A JR tem os métodos e ali a gente começa um trabalho. E hoje a coisa está muito acelerada. O próprio Tribunal do Júri de Belo Horizonte tem a justiça restaurativa para as vítimas, né? E o Tribunal do Júri tentou no ano passado, foi ano passado? Acho que foi. No final do ano passado, fazer um acordo geral. Foi uma tentativa de homicídio e não teve o júri. O promotor ofereceu ali um acordo de que o processo restaurativo feito ali entre as partes, porque era tentativa, né? Era suficiente para solucionar. E parece que teve um probleminha técnico, no sentido de que os jurados não houve o júri. Aí depois acabaram recorrendo, dizendo que os jurados tinham que ter votado. Votado pela absolvição, por eles próprios terem entendido que a JR foi suficiente. Ou seja, já está acontecendo. Uhum. A JR no processo penal, ela já está acontecendo, é real. Eu mesmo fui responsável, né, nossa empresa foi responsável por iniciar o processo da JR dentro dos presídios em Ribeirão das Neves, do ano passado, dentro da Nossa. comarca de Itabira. Então, assim, é real, a gente está vendo acontecer. Não, ainda não temos um movimento, não mudou o CPP, não mudou o Código Não. de Processo Penal, mas já existem ações que já não são mais tão pontuais assim. Então, é aquilo que eu falei, ela está indo, não vai substituir. No Brasil, não. Mas por que que eu estou falando isso? Porque já existem teóricos defendendo, assim, sempre existiu, né, o Uhum. abolicionismo penal. Sempre existiu os teóricos que defendiam o fim do direito penal, o abolicionismo. Então, esses teóricos já viram o quê? Cara, é a JR. Quando a gente fala de defesa de abolicionismo, eu nunca fui, tá, gente? Mas aqueles que defendem falam assim: não é deixar sem punição, é arrumar, é encontrar um sistema que seja Maneira nova. maneira nova. Então, eles já viram, vai ser a JR. Eu ouso dizer que a gente vai ter países escandinavos que vão conseguir fazer isso. Com certeza consegue. Substituir por completo. O Brasil está no momento de uma construção conjunta. Sim.
Os dois estão caminhando Uma integração. juntos, uma Sim. integração, uma complementação. Para quem sabe, meus bisnetos, talvez, puderem ver Que a possibilidade que a de possibilidade dar de uma só. substituição ela é real. E pode ser que meu neto veja uma substituição real em alguns casos. E como é que tem sido esse processo inicial de integração da JR Ah, nos não, presídios? tem muita resistência. Muita resistência. Nossa, por De isso que. todas as Que a gente partes. ainda tá Ai, foi muito ótimo você me lembrar disso. rochoso, Eu vou né? voltar. É só meu bisneto e tataraneto. Não tem neto para ver, não. É muita resistência. Agora eu lembrei, muita resistência. E Muitos órgãos com muita é resistência. resistência dos órgãos, das pessoas da área do direito, Da área de do direito, da área do réu, executivo, por exemplo, a própria Secretaria de Segurança Pública, o próprio Ministério Público, eu tenho uma tudo que é grande, novo assusta, né? perdão, É. tem uma grande referência do Ministério Público Mineiro, que é a Daniela Arlé, doutora Daniela Arlé, ela é promotora e uma referência em JR Minas, e a gente estava num congresso em Salvador, em março esse ano. E eu falei com ela, falei assim, Dani, o- a JR ainda só não tomou conta do processo penal porque o seu órgão não quis. Porque o dia que o Ministério Público falar, Bora. bora, acabou. O judiciário não tem controle sobre isso, porque o titular da ação penal é o Ministério Público. A força está toda com ele. No dia que ele falar assim, acabou, a gente não vai mais oferecer denúncia assim rasa, ou a gente só oferece agora Com o JR. com JR em conjunto, falei, dominou. Tudo está nas mãos do MP. Então, assim, agora, eu também entendo que o Ministério Público sabe que não dá para chegar com as duas pernas na Sim. porta, né? Não dá para chegar de voadora. Tem que ir conquistando. A segurança pública tem muita ressalva. Quando eu digo segurança pública, as forças de segurança pública, as polícias, militar, penal, civil, vai ter muita resistência, claro. Porque vai ter aquele medo de estar perdendo espaço. Pá, pá, pá. Então é isso. São passos, tem muitas ações acontecendo, com muita luta daqueles que acreditam. Eu me enquadro nelas. E foi importante você perguntar quem que tem É. essa resistência, porque eu acho que hoje ainda a gente tem muita resistência das partes Com certeza. para aderir aos métodos adequados, porque às vezes, como não conhecem, né, como elas não sabem como é que funciona, acha que aquilo não adianta, ou que nem existe, ou que não é eficaz. Mas eu acho que volta naquilo que a gente conversou mais cedo, Elisa. Aquela ideia de assim, vou ficar passando a mão na cabeça do réu. É uma coisa muito humanizada. Meu amigo, eu quero resolver o problema. Quero resolver da maneira mais fácil para você. É o futuro, ainda. né? A gente quer não vai segurança, só a gente quer aqui, tranquilidade, a depois. gente quer paz. Então, assim, como é que é? Eu tô numa fase da vida que eu não quero ter razão, não, gente. Eu quero ter Paz. paz, né? Ai, mas eu acho que assim, eu acho que devia ser muito. Como que você acha que, além, né, desses projetos de extensão que a gente faz na faculdade, como que acha que pode ser mais divulgado, assim, para as pessoas terem mais realmente acesso à justiça? Porque a justiça como um todo, né? Política pública. Porque, na verdade, o que é você, quando a gente usa a expressão acesso à justiça, é uma política pública, só que ela está constitucionalizada no artigo 5º, inciso 38. É acesso à justiça. Então, eu acho que a política pública, ela é a forma mais eficaz. A eficaz talvez seja a palavra correta, mas é talvez a forma mais rápida da população entender e ter acesso através de políticas públicas. Então é isso. Eu falei de Nova Lima, mas Neves também tem, né? Também tem uma lei municipal das práticas restaurativas como política pública de acesso à justiça. Ela também teve espaço importante, inclusive, né, bem antes, um pouco antes de eu chegar lá. Então, eu acho que o caminho é esse. E cada vez mais as pessoas os políticos do legislativo estão entendendo isso. Muitos vereadores, alguns deputados estaduais. Então, a gente já está tendo alguns passos. Muitos estados já têm legislações estaduais prevendo não só JR, mas prevendo assim os métodos com uma forma primordial de solução de conflitos. Está caminhando. E eu acho que esse é o caminho mesmo. Porque para eu pensar os métodos de forma que eles se fortifiquem, eles precisam realmente se desvencilhar do judiciário. Não pode ficar dependendo de resolução do CNJ. Tem que ter outros métodos, tem que ter outro caminho. O outro caminho é o quê? Política pública, é lei, é o legislativo, é o executivo, utilizando dessas ferramentas, né?
o executivo, gente, é uma coisa maravilhosa. Para que eu vou fazer um processo disciplinar administrativo com o servidor público se eu poderia ter um núcleo de solução de conflitos ali? Diminuo ali a evasão desses servidores, diminuo eventualmente ações de processos judiciais que possam vir contra aquele processo administrativo, torna aquele ambiente mais tranquilo, mais eficaz. E às vezes por coisas tão pequenas, né? É. Tão... Você vê que, tipo, ai, podia tanto ser resolvido Aqui é assim, um mas... PAD, gente. Senta aqui, vamos conversar. É. E para as pessoas da área do direito, como você acha que deve ser feita a especialização deles nessa área da justiça restaurativa, do MASC? Porque, além também, obviamente, da população geral, que eles podem ser considerados leigos, por causa que eles não têm esse conhecimento, parte muito também das pessoas da área do direito, né? Eu acho assim que a gente tem visto nos últimos anos as faculdades, de uma maneira geral, isso aí por uma mudança do próprio MEC, de colocar como uma matéria que durante muito tempo ela era optativa. E agora ela é uma matéria obrigatória no currículo. Eu acho que já é um primeiro grande passo. E a gente tem várias pós hoje, coisa que não tinha antes, assim. Por exemplo, não vou falar, mas tem. Não vou aqui para fazer, né? Não posso, estou num ambiente acadêmico que tem pós. Eu não sei, né, realmente. Mas tem outras universidades que eu conheço que têm pós específicas, né, nessas áreas. Então, assim, hoje já está muito mais fácil do que há 10 anos atrás. Então, o profissional do direito que quer ser mediador ou quer ser especialista em solução de conflitos, porque são coisas diferentes. Sim. Porque para ele ser mediador, ele vai fazer um curso de 100 horas, que vai fazer pelos institutos que fazem o curso. Se ele quiser ser um especialista, ele vai fazer uma pós-graduação que exige 360 horas. E aí ele não é mediador, são coisas diferentes, né? Assim, para você fazer uma mediação judicial ou extrajudicial, você tem que ser mediador. Aí eu fiz uma pós, eu sou mediador? Não, a pós te deu uma especialização lato sensu, talvez você consiga dar uma aula, promover um curso, mas você não pode sentar na mesa como mediador, assinar para ter uma validade judicial e extrajudicial. Então são coisas diferentes. Seria ideal fazer os dois? Cara, se você tiver os dois, você realmente está se tornando um profissional muito diferenciado. Porque além de advogado, você vai ser mediador. Porque dentro da mediação, do processo de mediação, são figuras diferentes. Por exemplo, você tem grandes mediações empresariais. Você tem o mediador, que vem de uma câmara, que foi indicado por uma câmara de mediação e arbitragem. E você tem as partes que estão assistidas por advogados. Então, são duas coisas diferentes. O advogado especialista, que sabe ali conduzir uma mediação, e o mediador, que não necessariamente será alguém do direito, mas pode ser também alguém que tem formação do direito. Então, assim, a nossa empresa, é tudo. Nós temos essa formação, pelo menos o quadro societário, sim, absolutamente completa. Sim. Mas vai depender do que você quer ser. Eu quero ser mediador, você não precisa nem ser formado em direito. Não, eu quero ser um advogado especialista em conduzir arbitragens, em conduzir mediações. Beleza, você não tem que fazer um curso para ser mediador, mas você tem que saber muito de métodos adequados, ter muita prática, né? Ir ali para essas empresas, os escritórios que já fazem isso, que é um outro métier. E para uma pessoa que está nos ouvindo agora, que está em um conflito, que não sabe como ela deve decidir se ela deveria ir para o Poder Judiciário, se ela deveria procurar uma empresa como a sua, por exemplo, que trata com a justiça restaurativa, como que ela começa esse processo? Sempre procurando a Universo. Procurando alguém como nós. Nunca de cara um advogado que não atue nessa área. Tem que ser alguém que trabalhe, que transite pela mediação. Tem que ser alguém da mediação, alguém que tenha... Olha, eu estou com um conflito e já sinto que o caminho não era bem, sabe, um advogado e brigar. Então, você já tem que procurar alguém que seja da mediação, primeiro. Porque essa pessoa tem condições de te dizer. Porque não basta você querer, se o outro não quiser, não vai caminhar. Então, é importante ter alguém primeiro da mediação. Essa pessoa é a pessoa especialista para te dizer qual que é o caminho mais adequado. Agora sim, o intuito da gente fazer esse material, além da gente aprender, né, buscar muito conhecimento com você, claro,
é para a gente repassar Uhum. esse conhecimento, tanto para as pessoas que não conhecem, que Sim. estão passando por um conflito, ou não passam, mas querem saber mais, né, sobre Uhum. como lidar, e para os profissionais também, que ou já atuam, ou vão atuar, ou cursam aqui a faculdade junto conosco. E assim, você já passou a orientação de como fazer. Então, como que um advogado pode buscar atuar e como que uma pessoa que passa por um conflito pode Buscar. buscar a resolução dele. Mas e uma mensagem, assim, de como que, sobre o acesso à justiça, sobre os métodos adequados, que você passa para as pessoas, como uma mensagem, como um legado seu mesmo? Olha, nossa, que pergunta profunda, né? Um legado mesmo. O meu legado, não sei se a palavra correta seria um legado, mas assim, uma mensagem, né, que eu gostaria de Mensagem que deixar, gostaria de Isso, deixar. uma mensagem. uma mensagem que eu gostaria de deixar é sobre compaixão. Eu acho que é uma palavra que mudou a minha perspectiva profissional. A compaixão. Compaixão é uma palavra que o Marshall Rosenberg vai usar num sentido técnico. Marshall Rosenberg é o autor, psicólogo, autor da teoria da comunicação não violenta, que é a ferramenta que a gente utiliza nos métodos, né? Eu faço uma mediação, eu faço uma negociação, eu faço uma prática restaurativa utilizando das técnicas da CNV. E o Marshall traz essa lógica da compaixão, né? Para a gente se conectar com as pessoas através da compaixão. Então, se você está passando por uma situação conflituosa, se você está com birra, uma raiva, um ranço com alguém, ou se alguém foi violento com você de alguma forma, te tratou mal, pensa que essa pessoa fez isso porque tem alguma necessidade dela que não foi atendida. Toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Esse é o legado que o Marshall deixou para o mundo e o qual eu tento fazer a minha vida profissional. Toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, se alguém foi violento com você, você foi violentado, você tem uma necessidade, a sua necessidade deve ser atendida. Mas ele só fez isso com você porque ele foi violentado antes de alguma forma. Uhum. E eu acho que é importante a gente se conectar com essa compaixão com o outro, que assim fica mais fácil da gente buscar uma solução que seja adequada para ambas as partes. Porque não existe eu vou ganhar. Porque o eu vou ganhar significa obrigatoriamente que alguém perdeu. E se numa relação, num mundo que a gente quer que seja um mundo cada vez mais pacífico, se alguém perdeu, todo mundo perdeu. Então é muito melhor a gente pensar numa compaixão, numa divisão, que todo mundo possa encontrar algo de bom do que só eu sair super satisfeito. Eu nem consigo pensar que se eu sair super satisfeito de uma coisa, eu fico assim, tem um trem errado. Uhum. Não Alguém teve que posso. perder pra você estar ali naquela posição, E né? se você ficou satisfeito e alguém ficou muito mal, meu amigo, Será que vale a pena? não, você não deve ser uma pessoa muito boa, não. Se você fica tranquilo com isso, né? Poxa, Nossa, Que é uma se coisa, seu não teve coração tá jeito, tranquilo nossa. com isso. então eu acho que eu gostaria de pensar nisso, né? Não olhe para o outro com tanto ódio, não. Olhe para o outro por alguém que precisa de algo também. Então é importante que essas duas almas se encontrem para que juntas elas possam buscar uma solução. Porque o rancor que fica dentro da gente, ele não vale a pena, não. Não vale mesmo. Só traz Problema. ruga. Jéssica, a gente agradece muito pela sua participação. Você trouxe os métodos adequados, a solução de conflitos, a justiça restaurativa de uma maneira muito clara, humanizada, lógica, obviamente. E antes da gente encerrar o nosso podcast e dar tchau para o nosso público que está assistindo, você gostaria de divulgar alguma coisa? Onde a gente pode acompanhar o que você desenvolve, Claro. sua empresa? Não, primeiro, muito obrigada, meninas. Foi uma delícia conversar com vocês. A conversa para mim, foi muito agradável. Agradeço a confiança. Espero, né, que eu tenha conseguido atender as Com certeza. expectativas. Mas também, se não tiver conseguido, tudo bem. Faz parte também. As minhas redes sociais, então, pessoal, eu vou deixar aqui. @Universa Multiportas. Aí o Universa é com 2 N's. @Universa Multiportas. É o nosso Instagram, então todos vocês que porventura, né, necessitam de um acompanhamento, ou até mesmo, né, um aconselhamento inicial sobre situações de conflito e a mediação, pode nos chamar lá no Instagram. E o meu Instagram também é aberto, é @prof, P-R-O-F, Jéssica
Gonçalves, só que o Gonçalves é Goncalves, né? Porque Não pode não ser. tem Não tem cedilha. cedilha. Aí fiquem à vontade para nos seguir nas redes sociais. Vai ser um prazer ter vocês lá. Vocês também, meninas. Muito obrigada, com certeza. Muito obrigada. Nas A gente futuras espera que pode trazer você aqui outras vezes. Foi um Sim, com prazer. certeza. Foi isso, gente. Muito obrigada pela nossa conversa.